Do dia que eu investi em conhecimento pro dia que eu completei, aos 30 dias, eu faturei R$7.300 dentro do mercado digital. E aí, ali, a minha vida mudou completamente. Mudou da água pro vinho. A pessoa decide largar o certo pelo duvidoso, né? Como é que você lidou com isso? Eu era taxada por doida. Essa era a realidade. Então, eu era doida pra todo mundo. Vi uma menina postando dentro do Instagram comissão, caindo comissão. Acordava ganhando comissão. E eu falei, mas eu não sei o que é, mas eu quero isso pra mim. E aí, comecei a estudar, comecei a entender, fiquei 7 dias estudando. E no 8º dia, eu comecei a colocar em prática. E consegui fazer a minha primeira venda. Para novos caminhos darem certo, às vezes a gente precisa ter a coragem de queimar a ponte que tá atrás. Eu não comecei sabendo, eu comecei do absoluto zero, assim como todo mundo começa. E tu vai vendo que tu consegue crescer aquilo dali. E eu não conseguia sair daqueles R$8.000 justamente por ser orgânico. Que é muito importante a gente entender que o meu resultado de 8.000 no mês para 25 no outro mês, ele não foi literalmente do dia pra noite. O tráfego pago foi o que mudou literalmente o meu jogo. Aquilo que eu fiz no orgânico me ajudou com que eu soubesse como escalar dentro dos anúncios. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você se interessa pelo mercado de afiliados e ainda não sabe por onde começar a ter resultados, esse é um episódio que vai te trazer bons insights. É por isso que você tem que ficar com a gente até o final. A nossa convidada de hoje saiu do absoluto zero, investiu no mercado de afiliados e conseguiu acumular um faturamento de mais de R$2 milhões. Depois de conseguir esses resultados, ela enxergou que poderia transformar a vida de outras pessoas, compartilhando o que sabia. E com isso, mais de 8.000 alunos conseguiram também mudar as suas vidas. Vamos falar hoje sobre a jornada de uma afiliada de sucesso, vender no WhatsApp e o principal: qual é a mentalidade que você precisa desenvolver para ter sucesso em qualquer área do digital? Vamos aprender isso com quem, Marcelo? Posso chamar, Carol, que a promessa tá boa hoje? Chama pra nós. Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, seja muito bem-vinda, Deise Machado. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, Marcelo. Realmente é uma honra. E eu acho que é o sonho de todo mundo que tá aí dentro do mercado digital viver essa experiência com vocês. E a sua hora chegou, parabéns. Muito obrigada. Parabéns, sua hora chegou, Deise. E eu já vou começar com o pé na porta. Eu quero te perguntar o que fez você ter coragem de largar tudo e apostar nesse mercado, mesmo em um momento de incertezas na sua vida. Conta que momento era esse e o que é que te fez dar esse passo? Bom, acho que a necessidade, né? A necessidade é onde abre oportunidades. E se a gente estiver disposto a abraçar essas oportunidades para a nossa vida, no momento que ela aparece, a gente realmente consegue transformar aquela situação que a gente está vivendo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? A minha história, ela começa dentro do empreendedorismo lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu decidi realmente largar o CLT para poder empreender. Eu sempre fui aquela pessoa que me sentia, dentro do CLT, um passarinho preso dentro de uma gaiola. Sempre tive essa sensação, então eu senti essa necessidade de que se eu fizesse qualquer outra coisa, em qualquer outra área, eu conseguiria fazer aqueles R$1.000 que eu ganhava como CLT, que era o que eu exercia na época como auxiliar de produção. Então, trabalhava muitas horas de pé, era super cansativo pra mim, vivia com dores, enfim, né? A questão que todo mundo que é CLT hoje, né? Que vive esse ritmo frenético ali, acaba vivendo. E eu falei que eu não queria aquilo pra mim. Eu era nova, eu falei, não quero isso pra mim, não quero viver dessa forma, eu mereço mais. Eu já enxergava isso dessa forma, que eu merecia realmente mais. E aí foi quando eu decidi empreender, mas não sabia de fato com o que fazer, por qual caminho seguir. Não tinha esse direcionamento, porque eu venho de uma família muito simples. Então, dentro da minha família, ninguém tem faculdade, ninguém tem um super cargo, então todas as pessoas eram CLT. Então, eu não tinha essa visão ali do empreendedorismo que nasceu junto comigo, eu acho, assim, sabe? Nasceu junto comigo. E aí, eu decidi que eu iria sair e empreender, mas não sabia onde. E aí, de repente, comecei a explorar a área das vendas. Naturalmente, ali dentro da necessidade, eu casei muito nova, casei muito jovem. Então, eu queria literalmente trabalhar com vendas, porque eu sabia que a venda iria me ajudar a ter aquela renda extra, né? A alavancar aquilo que eu precisava naquele momento.
E aí eu comecei a vender, vendia lingerie, vendia acessórios, comecei a vender e até que eu caí no mundo da maquiagem. E aí quando eu caí no mundo da maquiagem, eu falei, nossa, isso aqui é muito bacana, então eu vou fazer um curso de maquiagem para mim poder aprender a vender a maquiagem, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais retorno eu vou ter. Então eu sempre tive essa ideia que conhecimento era algo que ninguém iria me tirar. Então eu decidi fazer isso. Aí eu fui, pedi a conta do meu trabalho, falei que iria sair do trabalho que eu tinha e que eu iria empreender ali nessa área, seguir ali, fazer as minhas coisas. Sempre usava esse termo, eu vou seguir fazendo as minhas coisas, que ninguém entendia o que era esse fazer as minhas coisas. E aí eu dizia assim, eu vou fazer as minhas coisas, vou parar e vou focar nisso. E aí, queria seguir na área das vendas, ali dentro da área da maquiagem, enfim, para poder vender a maquiagem. Bem, no fim, eu me encontrei ali dentro da maquiagem, né? Me encontrei, gostei de entender sobre aquele mundo. E falei, nossa, eu vou seguir nisso, vou virar maquiadora, vou me tornar maquiadora, vou me especializar e vou trabalhar nisso. E achava que iria envelhecer dentro da maquiagem. Já não imaginava fazer uma outra coisa. E aí, assim que eu pedi a conta do meu trabalho, exatamente uma semana depois, eu tinha acabado de pegar todas as minhas economias e comprado uma moto. E eu fazia esses atendimentos a domicílio. Então, fazia a domicílio esses atendimentos, enfim. E nesse trajeto, num dia qualquer que eu estava indo fazer os atendimentos, eu sofri um acidente. E aí, ali, a minha vida mudou completamente. Mudou da água pro vinho, porque eu vinha naquele ritmo de vou trabalhar, e sofri um acidente. E dentro desse período, eu fiquei 7 meses andando de cadeira de roda e de muleta. E aí, eu precisei parar tudo que eu estava fazendo. Então, nesse período, foi um período que a nossa vida, literalmente, como casal, tinha acabado de casar. A gente tinha acabado de começar a vida juntos. E aí, a minha vida virou literalmente uma bola de neve, né? As contas, dívidas e eu não sabia mais o que fazer. Voltei pro CLT. Depois do período ali que eu pude voltar a caminhar, voltei pro CLT. E aí, depois desse período do CLT, eu decidi que eu iria voltar pra maquiagem. Eu não queria desistir. E eu poderia ter desistido ali, né? Muitas pessoas talvez teriam desistido por todas as circunstâncias que haviam me acontecido ali. Falei, não, eu vou continuar, vou persistir, porque desistir pra mim não é uma opção. Eu não quero desistir. E aí, nisso, voltei pra maquiagem, comecei a trabalhar na maquiagem, tava tudo indo lá de vento em popa, maravilhosamente bem. Comecei a engajar de novo dentro da maquiagem, né? Depois desse período turbulento ali, que a gente passou mais ou menos uns 2 anos e meio pra poder se reerguer novamente. E se reerguer, que eu falo, não é pra ter uma vida extraordinária. A gente tinha uma vida simples, era pra poder pagar as contas, viver ali com o simples mesmo, não era nada de luxo. E aí, nisso, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, será que é Deus me testando? Eu dizia assim pra mim mesma, sabe? Será que é Deus me testando nesse momento, né? Mas a gente seguiu a vida. Eu falei, vai ser só 15 dias, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco eu volto a atender, volto a trabalhar e tá tudo certo, né? Não preciso me preocupar com isso. E aí, logo nesse período de 2020, o João, meu marido, ele trabalhava com bordados, enfim. E aí eu falei pra ele, eu preciso que tu saia desse trabalho, porque antes disso acontecer, antes da pandemia acontecer, no caso, eu falei assim, eu preciso que tu saia, porque isso que tu tá fazendo também não faz sentido pra gente. Eu sou uma pessoa totalmente empreendedora, totalmente focada em melhorar a nossa vida, e eu preciso de ti junto comigo. Então, qualquer coisa que tu vá fazer, tu vai ganhar os 1.000 e pouquinho que tu ganha aí também. E aí, nisso, ele saiu do trabalho dele, né, da CLT, foi para empreender também, para poder fazer os bicos que a gente fala, né, que é as renda extras, faz um negócio aqui, faz outro ali, então a gente fazia chaveirinho para poder vender. Então, assim, a gente sempre foi muito dos corres, assim, nunca foi aquela pessoa que fica parada, sabe, esperando as coisas cair do céu. A gente sempre estava em movimento. E aí, nesse período que o João saiu do trabalho, foi quando começou a pandemia, logo em seguida, desempregado, eu sem trabalhar em casa. Ele falou, amor, eu vou tentar Uber, porque realmente eu preciso fazer alguma coisa. Então, vou tentar Uber e vai dar certo. E a gente consegue ele tirar pelo menos uns R$100 por dia, né? Então, assim, a nossa expectativa realmente era uma expectativa baixa de vida. A gente não tinha uma grande expectativa. E aí, nisso, a gente juntou as nossas economias, aquilo que a gente tinha, naquele momento que a gente tinha.
E aí fomos lá para poder fazer o cadastro. Até esses dias eu estava conversando com ele, recordando isso, que na época precisava de R$80 para poder fazer a nova carteira, para incluir um determinado termo que precisava ter, agora não me recordo o que era, mas precisava e era R$80. E a gente não tinha nem aquele dinheiro para poder pagar aqueles R$80. Eu falei, não tem problema, vamos dar um jeito, vai dar certo, Deus vai prover e vai acontecer e vai dar certo de trabalhar na Uber. E essa era a nossa expectativa, era a maior expectativa que a gente tinha. E aí um dia eu fui trabalhar, fui pro meu estúdio, atendi o dia inteiro aquele dia, voltei para casa. E aí quando eu cheguei em casa, ele tava chorando na cozinha. E o João é uma pessoa que a gente não vê ele chorando. E aí naquele dia eu cheguei em casa e ele tava chorando. Quando eu olhei pra ele, eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? O que houve? Aí ele olhou pra mim e foram as palavras dele assim, a Uber me negou. Quando ele falou a Uber me negou, sentou eu e ele no chão da cozinha e a gente começou a chorar. Porque realmente eu falei assim, meu Deus, a nossa expectativa era a Uber aceitar ele, a gente conseguir ali pelo menos uma renda a mais pra gente poder continuar pagando as nossas contas. Porque isso ainda era início de 2020 ali, então tava no início da pandemia, as coisas ainda não tinham voltado, a gente não sabia quanto tempo de fato ia voltar e a gente é adulto e sabe que a partir do momento que tu deixa de ter aquele retorno, as coisas começam a afundarem de novo. E eu já tinha passado por aquilo lá na época do acidente. Então, eu já tinha me afundado. A gente já tinha passado por questões de dívidas. A gente já tinha estremecido o nosso relacionamento por conta de dívidas. Eu sempre falo que um casamento, para ele ser muito bem estruturado, você precisa também ter as suas contas em dia, porque senão você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque você sabe que você não está honrando com aqueles compromissos. E se você não está honrando com os teus compromissos, isso começa a afetar o teu relacionamento também. A pessoa precisa ser muito... ter uma cabeça muito boa para que isso não afete, de fato, o relacionamento. E que não era o meu caso. Não tinha essa saúde emocional, assim, para lidar com isso. E aí, eu falei para ele assim, agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer da vida? E não sabia o que fazer, porque realmente eu não tinha mais expectativa. E aí, nisso, logo depois, assim, graças a Deus, a gente, sem parar, sem se acomodar com a vida que a gente tinha, que a gente nunca se acomodou, nunca, uma amiga convidou ele para trabalhar com vendas. Falou assim, olha, João, eu tenho uma oportunidade aqui, tu pode trabalhar com vendas. Então, enquanto a Daisy, né, não desenvolve ali de novo na maquiagem, você pode trabalhar ali com vendas com a gente e tudo mais. E aí, eu falei bem assim, não, então vai. Eu falei assim, eu lembro que eu falei assim pra ele, tu não tem nada a perder, então vai. Sempre apoiando ele. Só que isso era um trabalho que era por comissionamento. E aí, essa comissão, até ele realmente chegar num valor acumulado que fosse realmente significativo, que fosse ali R$1.000 no mês, R$1.200 no mês, isso levaria um tempo. E realmente levou. Levou muitos meses para ele chegar nesse resultado. Porque o João ele nunca tinha trabalhado com vendas. Então, ele estava começando ali aquela vida, né, com vendas. E eu também não conseguia auxiliar muito ele, porque eu não tinha experiência na área que ele estava seguindo. E a nossa vida começou a afundar de novo. Então, começou a afundar. O ano de 2020 foi um ano muito difícil pra gente. E eu comecei a falar assim pra ele, eu não sei mais o que a gente faz, não sei mais por qual caminho a gente vai seguir. E eu comecei a pedir muito pra Deus, comecei a falar muito com Deus, conversava muito com ele, falava, Deus, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de algo que aconteça na nossa vida para que a gente faça acontecer de uma forma ou de outra, porque a gente não é acomodado, a gente não faz mal para ninguém, a gente trabalha de forma justa, de forma honesta e a vida sempre dando aquela rasteira, sempre acontecendo alguma coisa. Dava um passo para frente, a vida puxava 3 para trás. E a gente sempre naquela, tentando sair do lugar. E eu comecei a pedir muito para Deus, muito para Ele, uma oportunidade. E que eu conseguisse conciliar com a maquiagem. Eu precisava disso, porque eu não podia largar a maquiagem era minha profissão. E nisso eu tava tendo crise de ansiedade, crise de insônia, tava iniciando em depressão já, realmente vivendo um ciclo novamente dessas preocupações, que a vida adulta tem esse ciclo infinito de preocupação. E aí eu comecei a pedir, e um dia qualquer, assim, uma sexta-feira, na verdade não foi numa sexta-feira, eu conheci o mercado digital, acho que foi numa terça ou quarta-feira, e eu conheci sobre o mercado digital.
Vi uma menina postando dentro do Instagram comissão, caindo comissão, acordava ganhando comissão. Comissão, eu falei assim, gente, mas o que é isso? É vendas, porque é comissão, logo eu associei que era vendas, né? E aí eu falei, não, mas tem alguma coisa, o que ela faz? Que ela dorme e acorda ganhando esse... E era uma comissão pequena, era R$60, R$70, nem era uma comissão muito alta, mas aquilo dali pra mim, na realidade que eu tava vivendo, era extraordinário. Eu falei, gente, eu quero isso pra mim. O que é isso, né? E fui atrás pra perguntar pra ela, e na época, ela não conseguia nem me explicar direito o que era o mercado digital. E aí ela falou, você conhece a plataforma X, você conhece essa plataforma aqui? Eu, nossa, nunca nem ouvi falar. Eu falei assim, não faço nem ideia do que tu tá falando. Dela, porque o mercado digital, e ela nem falava mercado digital, ela falava marketing digital. Quando ela usava a palavra marketing digital, era mais difícil ainda pra mim, porque eu não tinha conhecimento. Então, ela tava falando grego. E eu falei, mas eu não sei o que é, mas eu quero isso pra mim. Eu falei, se deu certo pra uma pessoa, vai dar certo pra mim também. Eu sou esforçada, sou determinada, nenhum acidente me parou, dívida não me para. Eu falei, vai dar certo. Vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer. E aí, fui atrás dela, tem que investir em conhecimento. Quando ela falou tem que investir em conhecimento, eu já imaginava que tinha que investir em conhecimento, mas não sabia quanto que era, quanto custava, não tinha conhecimento de nada. E eu falei, putz, cara, da onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Na época era R$200. Eu falei, da onde é que eu vou tirar esse dinheiro? E comecei a ficar reflexiva, assim, sobre aquilo. Eu falei, Deus, tu me trouxe a oportunidade. Tu me traz esse dinheiro também. Eu falei, não precisa me trazer o dinheiro, mas me dá uma luz do que eu posso fazer. E aí eu falei, poxa, eu já fiz tantas vezes isso, que era desapegar de coisas. Então, assim, precisava de um dinheiro para pagar uma conta de luz, a gente ia lá e desapegava de um celular, desapegava da televisão, desapegava de uma bicicleta, tudo para poder pagar as contas. E era esse nosso ciclo infinito que a gente vivia. Eu falei, eu vou vender alguma coisa. Vai ter alguma coisa aqui dentro dessa casa que eu vou conseguir vender para poder investir em conhecimento. Então, eu nunca tive medo de investir em conhecimento, porque eu sabia que o conhecimento era o que ia me tirar do lugar. Sim. Uma sanduicheira parada lá em casa. Já tinha comprado aquela sanduicheira de desapego. Eu falei, vai ser tu mesmo. Vou vender tu. Só que não era o suficiente a sanduicheira. Né? A sanduicheira, na época, eu queria colocar por R$70. Falei assim, não era sanduicheira o suficiente, mas eu vou encontrar alguma outra coisa aqui. Fui lá em casa, peguei outras coisas. Eu falei, eu vou levar lá onde eu trabalhava e vou oferecer para as meninas que eu trabalhava. E aí, peguei uns desapegos, levei lá para elas e consegui aqueles R$200 que eu precisava para poder investir em conhecimento. E naquele momento que eu tinha aqueles R$200 na minha mão, eu tinha várias opções. Eu podia pegar aqueles R$200, pagar uma conta, podia guardar para quando acabasse o gás, porque a vida do ser humano é assim, né? Tu guarda R$80, aí acaba o gás no final de semana. E aí, exatamente. E essa era a vida que a gente levava. Então, eu tinha várias opções para poder fazer com aqueles R$200. Eu falei, não, eu vou investir em conhecimento. E isso sem falar pro João. No dia que eu consegui esse dinheiro, que foi numa sexta-feira que eu consegui o dinheiro, eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não sei o que tu acha, não sei se tu concorda, não sei se tu acha isso ok, mas eu vou investir em conhecimento e eu vou mudar a nossa situação. Foram exatamente essas palavras que eu falei para ele. E aí ele me apoiou. Antes mesmo de eu saber a resposta dele, eu já falei, eu não quero nem saber do que tu acha. Eu vou fazer alguma coisa, porque eu tô cansada, não quero viver contando moedas o resto da minha vida, não. Tava cansada daquilo dali. E aí, o João falou assim, não, vai dar certo. Tu é esforçada, então vai dar certo. E aí, peguei aquele dinheiro, investi em conhecimento, comecei a estudar o final de semana. Estudava, aí não entendia nada, porque era tudo novo pra mim. Foi um curso que eu comprei, então um curso assim mais desatualizado. Tinha várias aulas naquele curso, aquela coisa arada toda. Era um curso de vender curso? Era basicamente isso. Aqueles cursos assim que tu entra e tem 1 milhão de aulas que tu não sabe nem por onde começar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Gastei os únicos R$200 que eu podia ter ido no mercado. Comprei esse curso aqui. Daí eu falei, não, mas vai dar certo. Sempre com a mentalidade realmente positiva de que Deus que tinha me entregado aquela oportunidade. E aí comecei a estudar, comecei a entender, fiquei 7 dias estudando. E no 8º dia eu comecei a colocar em prática. Falei, agora é a hora de eu colocar em prática. Mas eu revia as aulas o tempo todo. E aí no 8º dia eu coloquei em prática e consegui fazer a minha primeira venda. E isso trabalhando no orgânico.
E para quem não sabe, o orgânico é quando a gente não utiliza de anúncios para poder fazer a divulgação do produto. Então, a gente faz a divulgação ali ou no boca a boca, ou faz a captação do cliente para poder fazer a venda. E aí, foi no orgânico. Fiz a primeira venda foi no boleto. Daí eu falei, meu Deus, será que isso aqui dá certo? Porque foi no boleto, caiu a notificação do boleto gerado, mas não tenho a certeza de que a venda aconteceu. No outro dia de manhã, às 5 horas da manhã, caiu a venda. Quando caiu a venda, eu dava pulo dessa altura. Era uma comissão de R$70. Foi um produto de emagrecimento que eu vendi na época. Um produto físico. E aí, eu fiquei super feliz com aquela venda. R$70 pra mim era o auge. Meu Deus, R$70 pra mim. Meu Deus do céu. Já era um terço do investimento. Já era sanduicheira, né? Já era sanduicheira. E aí, eu fiquei, meu Deus, que legal, R$70. Fiz aqui minha venda. Aí, eu fui contar pra minha sogra. Aquela empolgação toda, né? Euforia toda. Cheguei pra contar pra minha sogra. Ai, meu Deus, mas será que isso é sério mesmo? Será que tu vai conseguir pegar esse dinheiro? E aquela preocupação que a família acaba tendo, né? Ah, mas o que é isso? Tá fazendo Inclusive, isso? até pegando um gancho disso, né? A preocupação que a família tem nesse momento em que a pessoa decide largar o certo pelo duvidoso, né? Como é que você lidou com isso? Porque é algo que a maioria das pessoas enfrentam principalmente quando ingressam no marketing digital, no mercado digital, ou até mesmo empreendedorismo, qualquer área que seja. Porque você está largando algo que talvez você não tenha referências daquilo na família, e você vai fazer algo totalmente diferente, e a pessoa que está ali, que deveria te apoiar, e mesmo que inconsciente, ela tá sendo cuidadosa, mas também não tá te entregando uma coragem, né? Pra você, não, vai lá, siga seu sonho e tal. Porque ela não acredita que aquilo seja possível. Então, como é que você desenvolveu essa mentalidade positiva desde o dia 1? Porque você, pelo que você tá dizendo aqui, você sempre foi muito positiva, mesmo diante das dificuldades, até o momento que você fez sua primeira venda e falou, não, realmente eu tava certa, eu vou continuar. Eu era taxada por doida, né? Essa era a realidade. Então, eu era doida pra todo mundo. A doida que inventava um monte de coisa. Então, assim, as pessoas, elas me criticavam, mas ao mesmo tempo que elas me criticavam, eu não dava ouvidos. Porque quando eu comecei na maquiagem e eu fui largar o CLT, eu era louca por largar o CLT. Eu era louca por largar aquela estabilidade. Então, eu já tinha passado por esse processo, de certa forma, lá com a maquiagem. E quando eu fui iniciar na maquiagem, eu lembro até da época que a minha mãe sentou comigo e o meu pai, e ela tentava me convencer de não largar o CLT, porque o CLT era a única certeza que a gente tinha. E que eu tava jogando tudo pro ar, e que eu não deveria fazer isso. Então, a minha mãe, ela tentava me convencer. Eu lembro da minha mãe até chorando, assim, dizendo que eu não ia ser ninguém. Mas não de uma forma rígida, mas de uma forma com amor mesmo. Olha, isso, aquele cuidado de, olha, mana, tu não vai ser ninguém se tu não tiver uma carteira registrada. Mas por quê? Porque esse era o mundo que eles viviam. Aquilo dali era o que era palpável. É aquilo que a gente fala. A riqueza, ela é desconhecida. A pobreza, ela é normal, né? Então, as pessoas, elas nascem ali dentro do contando moedas, da pobreza, e aquilo dali é natural, aquilo dali é algo que é palpável. Então, tudo aquilo que a gente já nasce tendo conhecimento não é estranho. Então, a parte do CLT era a mesma coisa. E aí, quando eu comecei dentro do mercado digital, eu não dizia que eu ia largar a maquiagem, até porque eu não imaginava que eu iria largar a maquiagem para trabalhar com o digital. Então, nesse primeiro período, eu era só criticada no sentido de, tipo, não faça isso, porque isso talvez não seja dinheiro real, mas será que tu vai conseguir sacar esse dinheiro aí? Então, assim, a desmotivação que vinha da família era realmente nesse sentido, assim, de, mas será que tu vai conseguir sacar isso daí? Será que tu vai conseguir... Era uma preocupação genuína, né? Por falta de conhecimento, não era por maldade. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que deixar em mente, né? Às vezes o pai que fica com receio, que não incentiva, não é porque ele quer atrapalhar o resultado, é porque ele tá querendo proteger. E às vezes a única solução é resultado. Às vezes você pode tentar explicar, mas a pessoa não vai entender até ela ver que a primeira comissão caiu. Às vezes ela vê a primeira venda e duvida, até ver o dinheiro na conta. O seu pai, por exemplo, só acredita nas histórias do podcast porque é o Marcelo aqui. Porque só eu falo pra ele, pai, eu tô gravando. Ele fala, eu sei que você tá gravando. Você não acreditava, porque são histórias muito mirabolantes. Então até uma pessoa que veio da velha guarda, que veio de uma realidade tradicional acreditar, dá trabalho. A gente esquece que a gente vive numa bolha.
Exatamente. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que eu fiz nesse momento? Eu me isolei. Eu falei assim, eu não vou mais compartilhar o meu resultado, porque eu não tô recebendo essa motivação das pessoas, não tá me ajudando isso. E receber essa desmotivação não vai me levar pra frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar isso que eu tô fazendo pra mim. Se perguntarem sobre o mercado digital, eu digo. Mas se não perguntarem também, amém. Eu sigo fazendo o que precisa. E o meu resultado vai falar por si só. Só que o resultado que eu falo, que ia falar por si só, era R$500 no mês. Essa era a estimativa que eu tinha colocado pros primeiros 30 dias. Então, eu não tinha colocado uma meta grande pra poder começar. Então, o meu pensamento, ele era muito positivo. Mas pra fazer R$500, eu falei, R$500 eu vou conseguir fazer. Vou fazendo ali de 70 em 70, nos 500 eu vou chegar. Então, essa era a expectativa que eu tinha. E aí, nisso, no meu primeiro mês, né, eu fiz a primeira venda, caiu a primeira venda, saltitei lá de alegria da primeira venda. Quando eu completei 30 dias de mercado digital, exatamente do dia que eu investi em conhecimento, pro dia que eu completei os 30 dias, eu faturei R$7.300 dentro do mercado digital. Então, aquele valor que eu faturei naquele período era muito mais do que eu havia imaginado para minha vida, porque era muito mais do que eu ganhava dentro do meu estúdio, era muito mais do que a gente estava conseguindo. Então, foi algo assim que era de outro mundo. E talvez para quem escuta isso também pensa, né? Poxa, eu ganhar R$7.000 é algo extraordinário. Então, para mim, foi essa mesma sensação. E aí, tem o tempo ali que a gente faz as vendas e fica ali disponível na plataforma, né? A gente, quando faz a venda, o dinheiro ele não cai na conta direto, ele cai na plataforma e depois da plataforma a gente consegue sacar. E aí, o dinheiro tava lá. Eu falei, eu vou esperar juntar um valor ok, porque pagava a taxa. Então, tinha uma taxinha ali de R$3 e até aquela taxa faria falta pra mim naquele momento. Então, eu falei, eu vou esperar juntar. Falei, as dívidas já tá atrasada mesmo, as contas já tá atrasada, cartão de crédito tá atrasado. Esperar mais um pouco, esperar mais uma semana não vai fazer diferença. E esperei ter um valor acumulado ali de R$6.000 na plataforma. Quando ficou disponível aqueles R$6.000... eu fui lá e saquei. Só que o saque não caiu no dia. E eu falei, meu Deus do céu, deu coração, né? Vamos ver se esse dinheiro vai cair na conta mesmo. Porque até realmente você ver aquilo dali é algo que é distante. Então, até eu acreditava dentro do mercado digital, eu acreditava que era real, eu acreditava que eu iria conseguir, só que até você realmente fazer com que isso se torne realidade, você ver com os seus próprios olhos, levam o processo. Com certeza. E aí, eu lembro de ter feito o saque e no outro dia de manhã, os mesmos horários, porque sempre quando é boleto, saque, é sempre de manhã que cai os valores, enfim, que compensa boleto. No outro dia, 5h30 da manhã, caiu aqueles R$6.000 na minha conta. Eu olhei pro João e falei, tô rica. Eu falei, eu tô rica, mas eu chorava. E eu chorei muito. Porque realmente era algo assim que eu nunca tinha imaginado pra minha vida. Era algo que era mais do que eu havia imaginado em todos os sentidos. Eu tinha feito uma expectativa de R$500 e finalizei o mês com R$7.300 a mais do que eu havia imaginado. Então, assim, era muito mais. E aí, o João olhou pra mim, ele falou assim, amor, não precisa ser só uma renda extra, não. Isso daí pode ser algo mais certeiro na nossa vida. Porque imagina, assim, em um mês, com o conhecimento que tu tinha ali, que tu adquiriu aquele conhecimento, tu nem se identificou tanto com o conteúdo que tu comprou. Tu começou do zero e tu fez R$7.000. Imagina conforme for passando o tempo, com o conhecimento que tu vai adquirir, com a experiência que tu vai ter, que a gente vai melhorando com o tempo. Isso é natural, né? Tudo a gente vai aprendendo, tudo a gente vai aperfeiçoando. Eu não comecei sabendo, eu comecei do absoluto zero, assim como todo mundo começa. Mas com muita vontade de fazer acontecer, com muita vontade, literalmente, de ter resultado, de sair daquela situação na qual eu tava me encontrando, porque eu não queria mais viver aquilo dali, eu não queria mais viver aquela experiência negativa, né, de contar moedas, literalmente. E aí eu falei assim, realmente, não vou ficar só como uma renda extra. E comecei a levar muito a sério, mais a sério do que quando eu comecei, que eu já levava a sério, mas falei, eu vou levar mais a sério ainda. E aí comecei a seguir todos os meses ali, eu faturava R$7.000, R$8.000 trabalhando no orgânico, fiquei 1 ano e pouco assim trabalhando no orgânico. E aí fiz mais de R$100.000, R$110.000 trabalhando no orgânico. E esse foi o processo inicial, até literalmente eu decidi que eu não iria mais
trabalhar com a maquiagem, porque a maquiagem já não supria aquela liberdade que eu queria, que era ter tempo para minha família, porque dentro do meu estúdio eu trabalhava de domingo a domingo. Então, eu não tinha tempo pra família, eu não tinha tempo pro meu marido. A minha mãe ligava assim pra mim, mana, não consegue um horáriozinho pra tu vir almoçar aqui domingo com a mãe? Eu dizia assim, olha, eu consigo ir se tu fizer o almoço às 11 horas, 11h40 eu preciso voltar porque meio-dia eu tenho um cliente. Então, essa era a rotina que eu seguia dentro do meu estúdio. E isso não era uma coisa que eu queria pra mim. Isso não era uma coisa que eu tinha vontade de seguir pra mim. Principalmente porque eu pensava assim um dia, poxa, será que um dia a gente vai ter filhos? Será que um dia a gente vai poder viver essa experiência de ser pais? E se a gente for fazer isso, se a gente for viver isso, com quem que minha filha vai ficar? Com quem meu filho vai ficar? Como que eu vou viver essa experiência de fato? Eu vou ser uma mãe mais ausente, de certa forma, porque eu vou precisar estar dentro do estúdio trabalhando 12, 16 horas. Então, eu tinha muito medo até mesmo de engravidar pelo fato de não ter tempo nem para as pessoas que eu amava. Eu falava, como é que eu vou achar tempo para cuidar de uma criança? Então, isso era algo que me assustava muito, viver essa rotina para sempre. E aí, quando comecei dentro do mercado digital, eu falei assim, não, eu vou ir desapegando aos poucos, porque realmente eu imaginei que eu iria envelhecer na maquiagem. Falei, vou desapegar aos poucos disso. E aí, foi onde eu decidi que eu iria realmente queimar a ponte, né? Que a gente sempre fala, eu e o João, a gente sempre usa esse termo, que a gente, para novos caminhos darem certo, às vezes a gente precisa ter a coragem de queimar a ponte que tá atrás. Porque essa ponte, às vezes, nos impede de seguir adiante. Porque a gente fica sempre preso àquele se isso aqui não der certo, eu tenho aquilo dali. E eu nunca quis viver essa incerteza desta forma. E aí, quando eu quis fechar o estúdio, aí sim eu recebi essas críticas que você perguntou pra mim. Que foi onde realmente as pessoas diziam, mas você tem certeza que você vai largar toda a tua agenda, todo o teu nome, tudo aquilo que tu construiu pra poder vender produtinho na internet? Pra poder fazer isso que tu faz? E se um dia isso acabar? E se um dia isso daqui não tiver mais lucro? E aí eu dizia assim, mas que certeza que eu tenho também que eu tenho uma agenda cheia pro resto da minha vida? E se eu quebrar um braço hoje, como é que eu vou fazer pra maquiar alguém? E se eu ficar doente? Como acontecia muitas vezes, que eu não podia trabalhar dentro do meu estúdio, ou tinha que trabalhar doente, saía do meu estúdio e ia direto pro PA porque estava ardendo em febre e não podia desmarcar as clientes, que era noiva, formanda. Que certeza eu tenho da vida nisso? E aí eu dizia, a melhor coisa que eu tenho é tentar realmente queimar essa ponte. Nem gosto dessa palavra tentar, porque quem tenta não sai do lugar. Quem faz acontecer é que consegue chegar em algum lugar. E aí eu falei, eu vou queimar essa ponte, vou largar a maquiagem, tendo apoio, não tendo apoio. Meu marido concorda, era o que eu precisava naquele momento. Falei, eu vou queimar essa ponte, vou seguir somente no mercado digital, e foi exatamente o que eu fiz. E aí, fechei o estúdio, encerrei, foi uma surpresa para todo mundo, e segui desde então aí dentro do mercado digital, e acabei de completar 4 anos de mercado. No final das contas, jornada. É essa a mentalidade que precisamos ter quando vamos encarar coisas novas. Exatamente. Que história bem contada, hein? Sim. Envolvente, cara. Nossa, essa é uma história muito boa, porque mostra a jornada clara de altos e baixos, de incertezas, de desejos, de medo e principalmente de dúvidas. Porque a dúvida não vem só de si, vem de todo o ambiente de fora até você estar inserido em um novo ambiente. Porque hoje, por exemplo, você frequenta um grupo de empreendedores que tem uma mentalidade super alinhada. Então, uma vez que você entra naquele ambiente, você sai mais forte, preparado para conquistar novos degraus. Mas até você se inserir nesse ambiente, você tem de lidar com as dúvidas dos outros, para que elas não poluam a sua mentalidade, até você conseguir ter o resultado que você esperava. Inclusive, hoje você tem 4 anos de mercado, o que já é muito para um mercado tão novo. A gente vê pessoas, às vezes, que a gente conhece num ano e no outro ano ela já não está mais no mercado. Às vezes por falta de maturidade empresarial ou por outros desafios que aparecem. No seu caso, você se perpetuou por 4 anos e ainda tem muito caminho pela frente. Me conta, Daisy, o que é que você fazia lá atrás que você sente que ainda hoje funciona? Porque eu percebo que o mercado digital faz mas é muito rápido, tudo muda o tempo inteiro. Mas o mercado também é pautado em fundamentos com coisas que não mudam. No seu caso, o que é que você fazia lá atrás que até hoje você fala, cara, isso aqui sempre me deu resultado e eu sinto que sempre vai dar? Bom, eu acho que, de certa forma, o que realmente traz resultado para as pessoas é você manter a consistência. Não tem como você ter resultado sem você ter consistência. Eu costumo dizer que muitas pessoas não dão certo hoje dentro do mercado digital pelo fato de que
elas começam dentro do mercado digital e elas acham que vão ficar ricas do dia para noite. Sim. E o mercado digital, ele é um trabalho, ele é um negócio como qualquer outro. E exige um processo, existe um processo para a gente poder seguir. E se a gente não estiver alinhado a isso, é onde as pessoas acabam desistindo. Então, eu falo sempre isso, que o primeiro processo é você realmente ter essa constância naquilo que você faz. E algo que eu fiz lá dentro do meu começo, lá atrás, há 4 anos atrás, é realmente esse processo de não querer aquele resultado imediato. É não buscar o resultado imediato. Eu fiz a minha primeira venda em 8 dias? Fiz. Mas se eu não tivesse feito a primeira venda em 8 dias, eu teria continuado persistindo até eu conseguir fazer minha primeira venda. Eu não teria desistido nesse processo. Então, eu acho que esse primeiro caminho é o mais importante de tudo. Da gente realmente, sabe, seguir alinhado de que a gente tem um objetivo maior. Então, assim, a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a gente quer pagar uma conta, né? Tem essa motivação, de certa forma. E aí, eu comecei no orgânico. E o orgânico, ele é algo trabalhoso, ele é algo que realmente demanda mais o nosso tempo, mas é algo que, mesmo lá atrás, há 4 anos atrás, ele funcionava. Hoje, para quem quer começar dentro do mercado digital, também funciona. Só que ele não é escalável. É diferente do tráfego pago, que é onde a gente trabalha com os anúncios patrocinados. Que é como hoje eu trabalho, como eu passei a trabalhar 1 ano depois que eu estava ali dentro do mercado digital. Mas o orgânico, quando bem feito, da forma certa, ele também funciona. Ele também vai trazer resultado, só que ele não é escalável. Então, algo que eu fiz lá dentro do começo do mercado digital foi essa captação de clientes. Foi a captação, a persistência, o remarketing, que também é muito importante. Então, o remarketing, que é o quê? É a gente entrar em contato novamente com um cliente no qual a gente já ofereceu ali aquele produto. Então, era exatamente isso que eu fazia. E isso é algo que continua perpetuando dentro do mercado digital. Porque sem um remarketing, sem você seguir fazendo isso, você não consegue gerar vendas. Perfeito. No final das contas, é o feijão com arroz feijão ali, com né? arroz Exatamente. bem feito, né? Perfeito. Nada de muito mirabolante, nada de inventar a roda. Agora, você comentou aí que você ficou fazendo ali os seus 6, 7 mil, 8 por mês. Mas o que fez você sair de 8 mil por mês a 25 por mês, 25 mil? Que estratégias que você usou, como você fez isso e de forma... Pensando que a galera está começando hoje no mercado de afiliados, como é que você poderia elencar essas dicas? Bom, até o último mês que eu fiz, R$8.000, eu estava trabalhando no orgânico. E aí, o orgânico, realmente, chega um momento que você quer escalar. Então, eu já tinha um conhecimento, eu já entendia como funcionava o mercado. Eu já tinha expertise de atendimento no WhatsApp, porque todo esse resultado, esses mais de R$100.000 foram no orgânico. Foram no WhatsApp e foi sem automação. Porque eu não conhecia automação, não conhecia nada sobre essas facilidades que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente tem muita ferramenta que faz com que fique, entre aspas, mais fácil. Porque realmente tem essa facilidade. Mas, quando eu comecei, a gente não tinha isso. A gente não tinha esses privilégios que a gente consegue ter hoje. Então, eu fiz esses R$100.000 ali no orgânico. E foi quando eu realmente percebi. Eu falei, poxa, eu preciso de mais, porque aqui já não tá mais me suprindo. Porque quando você começa dentro do mercado digital e você faz os teus primeiros R$500, aquilo dali ficou palpável. Chegou nos R$1.000, ficou palpável. Tu chega nos R$5.000 mensal, é palpável. E tu vai vendo que tu consegue crescer aquilo dali. E eu não conseguia sair daqueles R$8.000 justamente por ser orgânico. E aí eu falei, opa, eu preciso de estratégia nova. E sempre fui buscar conhecimento, eu sempre fui em busca de conhecimento, eu não parei. Tanto que o primeiro curso que eu comprei, que não foi tão bom, que era aquele curso de vender curso, eu não parei ali. Eu continuei comprando outros conteúdos, eu continuei sendo a afiliada que continua adquirindo conhecimento, porque eu sempre pensei, poxa, esse curso aqui ele pode não ter tudo aquilo que eu preciso, mas alguma coisa eu vou tirar dele e ele vai me agregar, porque é conhecimento, e conhecimento ninguém me tira. Esse era o lema da minha vida, conhecimento ninguém me tira. Acho que eu usava isso até mesmo para poder conseguir investir ali no conhecimento, nos cursos, enfim. E aí eu falei, eu preciso de estratégia nova, porque da forma como eu tô lidando hoje, que eu tô seguindo, não vou sair do lugar desses R$8.000. E eu queria mais. Já tinha largado a maquiagem, então eu já tava trabalhando 100% com o mercado digital.
E comecei no tráfego pago, comecei a estudar sobre o tráfego pago e já entendia sobre atendimento no WhatsApp. Eu sempre falo isso, que é muito importante a gente entender que o meu resultado de 8 mil no mês para 25 no outro mês, ele não foi literalmente do dia para noite, porque eu já tinha experiência do mercado, eu já tinha expertise de trabalhar ali com o WhatsApp, então eu já sabia fazer o fechamento da venda, eu já sabia fazer remarketing. Então não adianta, às vezes, hoje a gente entra no mercado digital com a expectativa de, vou começar hoje, vou fazer 25 mil reais. Porque não é assim, é um processo que a gente passa para ter. E aí, nisso, eu comecei a estudar sobre tráfego pago e comecei a aplicar o tráfego pago, que era os anúncios patrocinados ali, para quem não sabe, que é quando a gente pesquisa na internet, começa a aparecer vários anúncios ali pra gente lá dentro dos stores, era exatamente isso que eu fazia. E aí eu comecei a fazer esses anúncios, e aí através desses anúncios, começando do zero, porque eu não entendia também, comecei literalmente do zero, nos anúncios, aí eu consegui chegar nos 25 mil reais no mês, e aí foi aumentando. Fiz 25 no mês, no outro eu fui para 35, de 35 eu fui para 45, e eu fui fazendo essa escala, que a gente chama, né? Que é onde você vai investindo mais e vai tendo um resultado maior também. Vai alcançando mais pessoas. Exatamente. Então, para poder fazer vendas, a gente precisa de pessoas. Quanto mais pessoas eu tenho chegando para poder vender, maior é o número de vendas que vai saindo. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar com os anúncios patrocinados. Eu falo que o tráfego pago foi o que mudou literalmente o meu jogo. Foi literalmente o que fez com que eu engrenasse. E algo que hoje eu dou de conselho para quem começa no mercado digital começa no mercado digital. Se você puder começar já com o tráfego pago, comece com o tráfego pago. Se você não pode começar com o tráfego pago, comece pelo orgânico. Mas faça as tuas primeiras vendas, levanta o caixa que tu precisa e vai pro tráfego pago. Você não precisa ficar martelando ali em cima do orgânico. Porque se eu tivesse começado com a mentalidade que eu tenho hoje, iniciado no tráfego pago, eu teria tido um resultado muito maior. Então, no segundo mês, ao invés de ter faturado 8 mil, 6 mil, 7 mil, eu já poderia ter faturado 12, 13 mil reais, porque eu estaria utilizando essa ferramenta ao meu favor. Então, se a gente tem hoje ferramentas que podem nos auxiliar para poder ter um resultado maior e mais expressivo, por que não utilizar? Perfeito. Uma coisa que eu fico me perguntando, será que a sua escala, né? Porque você começou a usar o tráfego e logo no outro mês você já viu o resultado, né? De 8 para 25 mil é muita coisa. Se deu também porque você teve a sua experiência ali com o orgânico e com isso, consequentemente, você conheceu a sua base, você já sabia como falar, você já sabia que tipo de comunicação usar num anúncio. E aí você usou o tráfego para potencializar algo que já estava, vamos dizer assim, maduro nesse sentido? Eu acredito que sim, porque a experiência que eu fui adquirindo, principalmente com o fechamento da venda, trouxe essa expertise de saber o que trazia o cliente. Então, quando eu chamava o cliente para fazer a captação desse cliente, eu precisava ter uma cópia ali persuasiva, né? Precisava ter uma mensagem persuasiva para aquele cliente, para poder fazer com que ele me respondesse e eu conseguisse vender o produto que eu estava vendendo. Então, querendo ou não, o orgânico que a gente fala ali, que ele é muito... A gente precisa ser persistente, te ensina a não desistir fácil. Então, como eu comecei no orgânico, eu não desistia fácil, eu continuava persistindo naquilo que eu estava fazendo, porque era a única opção que eu tinha naquele momento, eu não conhecia sobre o tráfego pago. Então, realmente, aquilo que eu fiz no orgânico me ajudou com que eu soubesse como escalar dentro dos anúncios, né? Saber como fazer uma copy, saber qual o criativo que fazia com que no remarketing o cliente me respondesse. Então, eu já tinha uma ideia, esse tipo de feedback aqui, esse tipo de recado que eu mando para o cliente faz com que ele me responda. Então, se faz com que ele me responda, faz com que novas pessoas possam chegar também da mesma forma que esse está me respondendo. Então, eu pegava esses gatilhos ali, eu pegava esses insights que eu tinha dos atendimentos e utilizava ali no tráfego pago para poder atrair essas pessoas. Perfeito. Pensando na sua jornada, eu queria entender em que momento dela você percebeu que poderia ser mentora e derramar o conhecimento que você tem, e já conectando a uma segunda etapa, que é ser mentor é uma grande responsabilidade. Então, conta pra gente quando você percebeu que poderia ser mentora e como que você fez e faz para garantir que suas alunas vão ter o resultado que um dia você conseguiu ter. Essa parte de ser mentora aconteceu muito naturalmente na minha vida, não foi algo planejado.
Como eu já trabalhava com a maquiagem e eu ministrava cursos presenciais, eu já era acostumada a auxiliar pessoas. Então, eu já era acostumada a ouvir sobre os sonhos, os objetivos. Eu quero começar na maquiagem para poder abrir o meu próprio negócio. Então, eu já era acostumada a liderar essas pessoas. E aí, quando eu comecei no mercado digital, eu comecei a compartilhar isso dentro até mesmo das minhas redes sociais como uma forma de incentivo. Eu nem sabia que a gente poderia trabalhar como mentora. Eu não tinha esse conhecimento quando eu comecei. Eu era totalmente ingênua dentro do mercado digital, de certa forma, assim, porque realmente eu comecei do zero. Então, quando eu comecei a falar dentro da internet sobre o meu resultado, porque eu já usava o meu Instagram mesmo para comunicação, para divulgar o meu trabalho com a maquiagem, eu comecei a postar de uma forma para incentivar outras pessoas que eram da área da maquiagem também, ou da área de eventos, que estavam fechando seus negócios, que estavam tendo prejuízo também ali por conta da pandemia. Foi aonde eu peguei e falei assim, poxa, eu vou compartilhar isso com as pessoas para que as pessoas saibam que existe essa possibilidade dentro do mercado. E ali as pessoas começaram a me pedir, Deise, como que tu faz? Como é que faz isso? Como que eu trabalho com o mercado digital? E aí eu falei, poxa, né, se eu ensinar essas pessoas, ajudar essas pessoas, vai fazer com que eu agregue também na vida delas e com que elas tenham pelo menos um resultado que eu tive para poder sair da situação da onde eu estava e para onde eu tô hoje. E isso foi logo no início, foi algo muito rápido também dentro do mercado digital, não foi algo que demorou para acontecer, porque realmente as pessoas me pediam isso. E aí, ali, foi onde eu comecei a falar sobre o mercado digital, as pessoas tiveram interesse, e ali começou a surgir as primeiras alunas, e eu sempre falo que as primeiras alunas, elas me deram frio na barriga, mesmo fazendo o presencial, era muito mais fácil para mim o presencial do que algo que era online. Então, assim, até o primeiro grupo de alunas dentro do WhatsApp me fazia ter um frio na barriga. O João dizia assim para mim, amor, faz o grupo porque é bom para as alunas, né? Eu tinha 4, 5 alunas quando ele falou para mim que era para abrir o grupo. Nossa, mas o que eu vou falar dentro desse grupo? Eu nem sei o que eu vou falar para elas. Porque realmente eu tava começando também. Então, assim, eu pensava assim, mas eu não tenho tanto conhecimento. E aí ele sempre dizia pra mim, só que tu tem mais conhecimento do que uma pessoa que tá começando hoje do zero. Exatamente. E quando ele falava isso pra mim, isso me impulsionava. Eu dizia, poxa, realmente faz com que eu tenha algo pra poder agregar na vida dessas pessoas, algo pra poder ajudar, mesmo que seja só uma dúvida, de explicar o que é orgânico, como que funciona, como que ela se cadastra. E eu falei, poxa, eu vou seguir nisso. E aí comecei. Então foi algo muito naturalmente que começou a acontecer na minha vida. E o fato delas terem resultado é realmente a gente trabalhar com um propósito. Então, eu nunca visei somente vender para essas pessoas. Eu nunca frisei somente me importei somente em ter aquele resultado, aquela comissão da venda daquele produto que eu estava vendendo para elas. Eu sempre me preocupei no resultado que elas poderiam ter, da transformação da vida que elas poderiam construir também. Então, da mesma forma que eu estava mudando a minha vida, que eu estava saindo das dívidas, que eu estava podendo fazer uma viagem, às vezes, num final de semana, podendo ir no mercado, comprar o que eu queria, já era uma transformação para mim, já era uma baita mudança. E eu queria que outras pessoas vivessem isso também. Então, a minha maior preocupação era que elas pudessem também viver isso. Então, eu acho que, principalmente pelo fato de eu pensar desta forma, em querer ajudar outras pessoas e trabalhar principalmente com um propósito, foi onde elas começaram a ter resultado. E quando elas me mandavam mensagem dizendo, Deise, pude ir no mercado hoje aqui fazer toda a compra do mês. Pude comprar o material escolar da minha filha, do meu filho. Pude fazer o aniversário da minha filha, do meu filho. Quando eu comecei a receber esse feedback, isso me impulsionava mais ainda. Eu falava, poxa, quantas pessoas eu não posso impactar com o meu conhecimento, com aquilo que eu tenho para agregar para elas. E aí foi esse caminho que eu tomei nesse período e não parei mais. E aí eu me encontrei literalmente como mentora. Que bonito. Incrível, bonito. Que legal, mesmo. muito bom. Pensando que, agora só para eu entender, você atrai essas pessoas naquela época e agora através da sua comunicação. Você deixa ali o seu Instagram pronto para que essas pessoas cheguem e entendam o que você faz. Como é que você prepara o seu perfil para que uma vez que chega alguém através de anúncio ou através de, sei lá, viu você em algum lugar e vai lá pesquisar no seu Instagram, ela seja o perfil ideal para Deise vender o infoproduto ou até mesmo a mentoria? Como é que o seu perfil precisa estar organizado para que as pessoas cheguem e façam a compra?
A gente fala muito sobre estrutura, né? Sobre o perfil estar estruturado. Esse é o termo que a gente chama, né? O perfil, ele precisa estar estruturado para que realmente as pessoas que cheguem até você, elas se conectem com aquilo que você está transmitindo. Então, o principal de tudo é você ter uma informação clara sobre com o que você trabalha, aquilo que você faz, como é que funciona. Então, dentro do meu perfil, eu sempre trouxe muito isso. Sempre trouxe de uma forma muito clara. Eu sempre fui muito transparente. Sempre falei de uma forma muito transparente dentro do meu perfil. Como é que funciona o mercado digital? O que é o mercado digital? Como que funcionam as vendas dentro do mercado digital? O que é que a pessoa vai vender? Então, tirar estas dúvidas diariamente dentro do Instagram fez com que as pessoas se conectassem cada vez mais comigo. Porque algumas pessoas acabam não querendo, talvez, passar toda a informação ali de como funciona, e isso faz com que a pessoa fique crua. E o mercado, como a gente fala, foi mudando. Então, conforme foi mudando, as pessoas foram tendo um nível de consciência maior. Então, quanto mais informação a gente traz dentro do perfil para poder essas pessoas entenderem como funciona, a gente vende mais. Então, hoje, ter ali alimentando dentro do perfil como que funciona o mercado digital, o que é o mercado digital, como que funciona a venda, o que é o tráfego orgânico, o que é o tráfego pago, o que é um X1, que muitas pessoas às vezes perguntam, mas o que é X1, né? Que não sabe o que é o X1, que é o atendimento no WhatsApp, que é o atendimento no 1 a 1 no WhatsApp. O que é uma automação? Às vezes a pessoa não sabe o que é uma automação, que é aquilo que a gente utiliza para poder facilitar a venda no WhatsApp, deixando a estrutura do WhatsApp, as respostas do WhatsApp mais prontas. Então, você trazer essa informação para dentro do perfil de uma forma clara, seja através dos stories, seja através de live, do feed, isso faz com que você traga mais clareza sobre o mercado, fazendo com que as pessoas se conectem com a informação que você está passando, com o teu jeito também, porque eu acho que isso faz com que a gente se conecte com pessoas que se identifiquem conosco. Então, traz essas pessoas ali, elas vão comprar de você pelo fato da forma como você explica. Então, se você explicar de uma forma clara e ela se identificar com você, você vende para ela. Muito legal ver você falar, porque hoje nós entendendo que existe um funil e ninguém compra do nada, existe uma jornada do cliente, dá para perceber com muita clareza que o Instagram ele é uma fonte de captação para trazer clareza para o seu lead e fazer com que ele tenha interesse, ele enxergue que o problema dele vai ser solucionado por você. Me explica agora, beleza, você tem um perfil super estruturado, onde a pessoa consegue enxergar isso, ela vê seus resultados, vê sua especialidade, entende com o que é que você trabalha e como ela vai poder trabalhar. Mas qual é o processo que você faz para transformar esse lead em venda? Porque a gente sabe que na maioria das operações, inclusive na sua, o Instagram ele não tá ali para converter, ele tá ali para aquecer, fazer com que essa pessoa, que de início ela tá meio fria, então ela tá meio tipo na dúvida, ela tá interessada, mas não tem certeza, ela aqueça e entenda, cara, essa mulher aqui, ela realmente sabe o que tá falando e há uma chance de eu comprar dela. Mas até o processo de compra, o que é que ela tem que fazer agora? Pra onde é que você leva ela? Como é que você faz para fazer, cara, esse lead agora é venda? O primeiro passo, eu acho que é a conexão. Não existe como uma pessoa se tornar o teu cliente, não tem como ele comprar de você sem antes ter a conexão. Então, quando a gente fala de ser mentora, quando a gente fala de vender dentro do Instagram, primeiro precisa existir essa conexão. Então, a primeira pessoa ela vai comprar a tua imagem. Quem tu é, o que tu faz, o que tu transmite, quais são as tuas crenças, o que tu acredita, qual que é a tua verdade. Então, é algo que eu trago muito dentro do Instagram. Então, é algo que eu compartilho muito dentro do meu Instagram. O dia a dia, a rotina. Então, isso faz com que as pessoas se conectem, de certa forma, com a pessoa que eu sou. E quando elas se conectam com a pessoa que eu sou, elas criam essa identificação comigo, é onde eu consigo gerar a venda para essa pessoa. Porque a pessoa primeiro vai comprar a você, a tua imagem, e depois o produto que você tem para oferecer. Então, essa confiança que vem em você ser uma excelente mentora para ela, antes dela enxergar isso, ela vai te comprar como pessoa. Então, ela vai olhar e vai dizer, poxa, eu gosto da forma como a Daisy se comunica, eu gosto da forma como a Daisy fala, como ela dá o bom dia, como ela se despede. Então, a primeira pessoa ela vai comprar isso.
Ela vai se identificar com essa parte. A partir do momento que ela se identifica com isso, ela vai começar a dar ouvidos para aquilo que eu tenho para falar, do conhecimento que eu tenho para agregar na vida dela. E isso vai acontecer através das lives, dos stories, das caixinhas de perguntas, tirar, esclarecer, né? Que eu sempre gosto de fazer dessa forma. Então, dentro das caixinhas de pergunta, eu consigo tirar a maior parte das dúvidas que as pessoas têm. E aí, depois disso, é onde eu faço a chamada de ação pro WhatsApp, para poder falar sobre o produto. Perfeito. Seguindo nessa linha, né, nesse funil perfeito. Vi lá uma live da Daisy, fiquei super interessada, cliquei no link. Qual é o script de uma primeira abordagem? Como é que começa essa conversa e como é que você faz como que você me conduz para a venda final? Eu gosto sempre de entender qual é a prioridade da pessoa. Porque é como eu falei, quando a gente trabalha com propósito, a gente não tá ali preocupado só em fazer a venda para aquela pessoa. Eu tô preocupada em entender qual é a necessidade que ela tem. Eu primeiro quero entender se aquilo que eu tenho para agregar na vida dela faz sentido. Então, antes de começar uma abordagem, antes de começar uma explicação, eu sempre pergunto para essa pessoa, qual que é a tua prioridade? Qual que é a tua expectativa? Por que você entrou em contato comigo? Porque às vezes a pessoa, se ela estiver procurando, por exemplo, dinheiro fácil, não é comigo que ela vai encontrar. Então, eu já deixo isso alinhado. Porque não é a promessa que eu trago para as pessoas. Porque o mercado digital não é dinheiro fácil. Ele é um trabalho como qualquer outro e exige dedicação. Se você não se dedicar, você não tem resultado. Então, eu gosto de deixar isso muito bem claro para as pessoas. Então, quando a pessoa entra em contato comigo, eu sempre peço para ela, qual que é a tua prioridade? O que você busca dentro do mercado digital? O que fez com que você entrasse em contato comigo? E a partir dali, ela vai me contar qual foi o sonho, qual é o sonho dela, o que motivou, o que fez com que ela entrasse em contato comigo. E aí, a partir do momento que eu entendo o pensamento dela tá alinhado com o que eu posso trazer para ela, aí sim eu trago a explicação sobre o mercado digital, de como tudo funciona. E explicando, eu sempre falo que eu explico milimetricamente, para a pessoa realmente entender como é que funciona todo esse processo da venda, como que funciona o atendimento no WhatsApp, para ela poder estar ciente, né? Que é como eu trabalho hoje, então eu sou especialista em X1, que é a venda dentro do WhatsApp, para ela poder estar ciente que é exatamente isso que ela vai aprender, porque eu passo para ela aquilo que eu pratico. Perfeito. É isso que faz a pessoa confiar também, né? Total. Essa atenção, esse explicar no detalhe. E também, quando você trabalha em cima da necessidade do cliente, você deixa de ser aquele vendedor chato, né? Porque você não está empurrando um produto, você está solucionando uma dor. E isso muda toda a perspectiva e até destrava pessoas que têm aquele preconceito inconsciente com a venda, com essa percepção de tipo, cara, mas eu tô incomodando, eu sou chato. Mas quando você vira essa perspectiva e você entende que, cara, eu tô solucionando a dor dessa pessoa, então você começa a se tornar muito mais agradável, porque ela entende que você tá ali por um propósito, não só pelo dinheiro. Agora, sabendo que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas estão exatamente nesse momento. Eles conseguiram levar o primeiro lead pro WhatsApp e estão ali penando. Talvez tenha uma pessoa que tá assistindo agora e ela tá com a conversa aberta, querendo dar o próximo passo. Então, falando sobre os passos que essa pessoa não deveria dar, quais são os principais erros que você vê os iniciantes cometendo que atrapalham eles de fechar aquela primeira venda ali no WhatsApp deles? Com certeza a ansiedade. Sem sombra de dúvidas é a ansiedade. A pessoa, ela quer conversar com uma pessoa e aquela única pessoa que chegou às vezes no WhatsApp é a pessoa que ela quer fazer a venda. E nem sempre aquela pessoa está preparada naquele momento para poder fazer a venda. Eu mesma, quando comecei no mercado digital, eu não tinha condição de começar exatamente no dia que eu pedi a informação. Eu não tinha como iniciar naquele momento. Eu precisei realmente dar o meu jeito de conseguir o valor que eu precisava para daí iniciar dentro do mercado digital. E isso levou 3 dias. Então, claro, existem pessoas que vão levar um período a mais, tem pessoas que levam um período a menos, mas acontece de ter esse processo da espera. E o que faz com que as pessoas acabem não conseguindo ter, de fato, esse resultado, né, da venda, da primeira venda, é essa ansiedade que a gente não pode ter. Porque nessa ansiedade, às vezes, a gente não passa uma informação correta, às vezes a gente não passa o que precisa, às vezes a gente deixa de dar atenção realmente para o cliente, porque a gente está focado na comissão e não na transformação que a gente pode trazer para essa pessoa. Então, quando a gente foca realmente na transformação que nós podemos fazer na vida daquela pessoa, o dinheiro, ele é só um detalhe. O dinheiro, ele acaba sendo a consequência de um trabalho bem feito. Legal, Perfeito. demais, Reflexo. perfeito. Agora, uma coisa que eu fico pensando, né? Muita gente assiste o KiwiCast toda semana, 3 vezes na semana, já sabe o que tem que fazer. Por que será que essa galera não faz?
pergunta de milhões. Por que você acha que a galera que sabe o que tem que fazer, sabe que não é inventar a roda, tem um caminho ali trilhado por alguém que já passou por aquilo, ainda não decidiu tomar o primeiro passo? Porque fica esperando a motivação. E nem todos os dias a gente está motivado. Eu sempre digo isso, que se eu fosse esperar por motivação para poder ter começado dentro do mercado digital, para poder ter mudado a minha vida, para poder colocar em prática, eu estaria hoje no mesmo lugar que eu estava 4 anos atrás. Porque a motivação, ela é passageira. A motivação, ela não é algo que permanece, que fica de forma consistente. É a mesma coisa que a gente começar numa academia. Às vezes você vai dormir pensando, amanhã eu vou acordar, vou ir pra academia, vou correr lá aqueles 5 km, acordou no outro dia, tá chovendo, tá frio, tu já pensa, poxa, eu vou ficar aqui dormindo. E aí tu não faz, tu não vai, tu não se mexe, tu desiste. Então, tem muitas pessoas que ficam esperando o momento perfeito pra começar dentro do mercado digital. Não, eu vou esperar a melhor motivação. O dia que eu estiver motivada é o dia que eu vou começar. Só que essa motivação, ela não vem. Porque a gente é ser humano. Então, o ser humano, ele é treinado, a nossa mente, ela é treinada, como eu falei no início, para poder viver a realidade que é palpável. Então, a pobreza, ela é palpável. Então, você se acostuma a contar moedas, você se acostuma a pagar a conta de luz e água atrasada, você se acostuma a morar, às vezes, numa casa mais ou menos, a ter um carro mais ou menos. Você se acostuma com essa vida, porque você já nasceu assim e para ti aquilo dali é normal. E aí, quando você começa no mercado digital, você pensa assim, poxa, comprei agora aqui essa mentoria, comprei aqui esse treinamento, agora minha vida vai mudar. A tua motivação dura 5 minutos. Você senta a bunda na cadeira, começa a assistir as aulas e pensa, meu Deus, vou ter que fazer tudo isso? E aí, muitas pessoas acabam não dando sequência, porque criam essa ideia de que vou esperar a motivação. Amanhã eu vou estar mais motivada, amanhã eu começo. Então, enquanto você ficar aguardando a motivação acontecer, enquanto você ficar esperando a motivação chegar, você não vai sair do lugar. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa fazer. Então, se você não tomar as rédeas da tua vida e dizer, a partir de hoje, é o dia, não é amanhã. Ah, amanhã eu começo. Não, começa hoje, começa agora. Tá assistindo agora, abre aí o treinamento, o teu curso, tua mentoria, eu vou fazer agora, nesse momento, vou aplicar agora, chega, cansei. Então, quando você toma essa decisão realmente de fazer acontecer, você deixa de procrastinar e deixa de esperar pela motivação. Perfeito. Mas tá vendo? Vocês tomaram um puxão de orelha. E o adulto, ele faz o que precisa ser feito, né? Chineladinha do amor. Que precisa, é necessária. Exatamente. Temos o que agora, Marcelão? Temos agora um bate-bola jogo rápido. Você já viu esse quadro, Daisy? É o quadro onde a gente vai te colocar na parede. Meu Deus! A gente vai jogar perguntas aqui do digital bem velozes pra você e você responde com no máximo uma palavra, colher de chá, uma frase. Podemos começar? Bora. Vou mandar a primeira, hein, Carol? Vai lá. Algo que parece simples, mas fez toda a diferença no seu resultado. Algo que parece simples. O atendimento no WhatsApp. Ok. O que não pode faltar em um script no WhatsApp? A explicação completa. Perfeito. Uma habilidade que todo afiliado deveria dominar. A paciência. Muito bom. João, a paciência. Aguentei. Muito bom. O que evitar ao começar no digital? Ficar ouvindo críticas das pessoas. O que nunca pode faltar em um bom conteúdo para as redes sociais. O que não pode faltar, transparência. Perfeito. Para finalizar com chave de ouro, para ter resultados no digital, é preciso? Persistência. Perfeito. Passou liso, né? Passou liso, Como ser brilhou. diferente depois de um podcast como esse? Pois bem, e olha só, pra gente finalizar com chave de ouro, temos uma caixinha de perguntas. Ah, é verdade, esqueci Os nossos da seguidores mandaram algumas mensagenzinhas pra você, eu queria ler aqui. A gente separou algumas, porque são muitas, são páginas e páginas. Verdade. Ah, que legal. Só o Cássio Nascimento mandou várias perguntas, acho que ele tá querendo a mentoria sua, tá? Olha só. Eu vou começar, inclusive, pelo Cássio. Dá pra fazer umas duas do Cássio? Vai lá. Ele mandou assim, ó. O que te fez romper a barreira do primeiro milhão? Eu acho que foi realmente ter a coragem de investir em anúncios, porque muitas pessoas acabam tendo esse receio, né, de perder dinheiro com anúncio patrocinado. Então, eu escuto muito isso. Ah, mas se eu perder o dinheiro? Se eu perder? E se eu não conseguir esse retorno? E aí, eu sempre digo, quem tem medo de perder, não faz. Então, Verdade. o que fez com que eu rompesse, conseguisse chegar, principalmente no primeiro milhão, é realmente não ter medo de arriscar.
Qual a mentalidade que precisa para faturar o primeiro milhão? A mentalidade realmente de não procrastinar. Eu sempre falo isso, porque a procrastinação é o que faz com que a gente não saia do lugar. Então, a mentalidade da persistência, de deixar a procrastinação de lado e fazer acontecer. Porque se você não estiver disposta a arregaçar as mangas e fazer acontecer, você não sai do lugar. O que faz com que realmente a gente chegue no primeiro milhão, no segundo milhão e por aí, né, por diante, é realmente a gente fazer todos os dias aquilo que a maioria não faz. Porque é muito fácil hoje, dentro do digital, a gente ser acima da média. Porque realmente as pessoas, elas começam, na primeira dificuldade, elas desistem. Então, quando a gente não desiste na primeira dificuldade, a gente persiste, a gente continua, é onde a gente consegue buscar esse resultado. E o primeiro milhão, ele só é distante quando a gente está começando. A partir do momento que você faz os seus primeiros 10 mil reais dentro do mercado, você faz os primeiros 20, você vê que não é tão difícil chegar nos 50. Quando você chega nos 50, você vê que os 100 mil já é palpável. E aí, de repente, você vai pulando de 100, 200, 300 e quando você vê, você está chegando no 1 milhão. Então, se torna mais palpável e quanto mais longe você vai caminhando, não mais rápido. Quanto mais longe você caminha, mesmo que você canse, aprenda a parar, descansar, mas continua, diminui a frequência, mas não para. Você vai ver que você consegue chegar no 1 milhão antes mesmo do que você imaginou. Perfeito. Pergunta da K. Wentz. Daisy, qual foi sua maior dificuldade quando começou no digital, fora o dinheiro? A minha maior dificuldade foi realmente colocar em prática. Por quê? E que é o que eu acabei de dar aqui de conselho para vocês, porque eu conciliava com o meu estúdio. Então, pelo fato de conciliar com o meu estúdio, eu precisava aprender a administrar o meu tempo. Então, o mais difícil para mim foi administrar esse tempo. Eu era empreendedora dentro do meu estúdio, casada, cuidava da casa, não tinha ajuda com a casa, é comida, é a tua vida pessoal. Eu cuidava da agenda do meu estúdio, trabalhava de domingo a domingo dentro do estúdio. Então, eu precisava aprender a administrar esse tempo. E se você não aprende a administrar esse tempo, você acaba não conseguindo executar. Então, eu colocava isso na minha agenda, colocava lá como uma prioridade. Então, do meio-dia a 1h da tarde era o horário que eu iria trabalhar com o mercado digital. E era exatamente isso que eu fazia. Eu programava a minha agenda para trabalhar com o mercado digital, porque eu conciliava com o estúdio. Então, o mais difícil é você ter a responsabilidade de você separar um tempo da tua vida para poder trabalhar, para poder executar. Da mesma forma que você, hoje, se tem uma pia cheia de louça, você precisa parar um tempo do seu dia para poder lavar aquela louça. Por que para lavar a louça você arranja um tempinho, mas para colocar em prática uma estratégia do mercado digital, você não tem tempo, você não consegue, você tá corrida, você tá muito puxado o teu dia. Então, o mais difícil é realmente você separar esse tempo, mas a partir do momento que você se acostuma a tirar esse tempo e você começa principalmente a ver os primeiros resultados virem, aí você não para mais. Legal demais. Para finalizar aqui a caixinha de perguntas, temos o G_CS. Vocês me pegam com os arrobas, sabe? G_, me ajuda. C Souza Oficial. C Souza. É que, nossa, eu vi o A, O, eu pensei, será que tem um tio? C Souzão, mas é C Souza Verdade. Oficial. Como faço para começar do absoluto zero e ter sucesso no digital assim como você? Bom, o primeiro passo realmente é adquirir conhecimento. Não tem como a gente sair do lugar sem adquirir conhecimento. O conhecimento, ele é a peça fundamental, é a peça-chave. A gente precisa ter alguém nos guiando, alguém que fale assim, olha, você vai seguir por esse caminho. Siga por esse caminho, faça isso, faça aquilo. Eu errei aqui, então não faz isso, faz aquilo. Então, você precisa ter conhecimento. Sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Ser sempre muito humilde e nunca acreditar que você já sabe tudo. Eu mesmo já tendo faturado em mais de 2 milhões de reais dentro do mercado digital, estar há 4 anos dentro do mercado, eu sempre tenho algo a aprender. Então, eu sempre vou sentar, vou aprender, vou aplicar, vou continuar errando e vou continuar persistindo. Então, para quem começa do zero, é ter sempre essa mentalidade. A gente sempre tem algo a aprender, sempre tem alguém que pode nos ensinar. Então, seguir nesse caminho é a peça-chave aí para iniciar dentro do mercado. Excelente! E depois dos nossos seguidores fazerem perguntas para você, nós queremos fazer uma pergunta mais reflexiva para finalizar esse episódio. Tem muitas pessoas que adorariam estar no seu lugar, sendo vistas como autoridades, pessoas respeitadas no mercado com resultado e não sabem nem por onde começar. Então conta pra gente, para quem quer se posicionar como autoridade no mercado digital, qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que dar?
buscar ser uma mentora de excelência. Querendo ou não, a gente precisa buscar essa excelência de certa forma. Não é perfeição. É tentar ser excelente naquilo que a gente faz. É buscar ser excelente naquilo que a gente faz, entregando o melhor. Então, eu sempre digo isso, que eu não vou guardar o conhecimento que eu tenho só pra mim, eu vou compartilhar. Então, eu nunca guardei o conhecimento que eu tinha só pra mim, achando que eu não posso compartilhar ele pra outra pessoa, porque a outra pessoa, às vezes, vai ter um resultado igual ao meu ou até maior. Então, sempre compartilhar aquilo que você tem para outra pessoa faz com que você agregue conhecimento na vida da outra pessoa, você agrega essa transformação na vida da outra pessoa, e quando você vê aquela pessoa alcançando 1 milhão, 2 milhões, alcançando uma vida extraordinária, você vai lembrar que foi você que ajudou ela a iniciar nesse processo, e aquilo dali é a maior recompensa que a gente tem. Excelente. Uau. Excelente. Cara. Uau, hein, Carol? Aulas aqui. Aulas. Esse bate-papo incrível que ainda não terminou. Não terminamos porque temos presentinhos Nossa, KiwiFi pra você e pro João. Que Olha, legal! Olha cá, olha cá. Ai, meu Deus, que chique, gente! Claro. Amei! Uma canequinha com seu rostinho, várias Amei. guloseimas. Guloseimas sem açúcar, boa Sem parte açúcar, delas. bom, Olha é só. importante Conhece dizer, você. Muito considerando obrigada. o seu momento com muito cuidado e carinho. E é Muito literalmente para obrigada. agradecer sua presença aqui mais uma vez, Daisy. Obrigada pelos papos, pelo conteúdo compartilhado e principalmente por ter compartilhado a sua jornada com a gente, que eu tenho certeza que vai ser luz na vida de muitas pessoas que estão assistindo e querem te acompanhar. Inclusive, deixa aí seu arroba, suas redes sociais. Hora do Jabá. Quero primeiro agradecer o convite, foi uma honra estar aqui, realmente é um privilégio. É o que eu falei pra vocês no off, é o que eu falei no início do podcast. É o sonho de todo afiliado, né, estar aqui presente com vocês. Realmente é um grande passo, um grande marco, uma grande conquista, porque realmente mostra que toda dedicação, todo esforço vale a pena. Principalmente quando a gente recebe esse reconhecimento, né? Então, eu estou imensamente grata. Sempre foi meu sonho ter aquele roupão. Sempre foi meu sonho ter essa caneca para usar todos os dias, gravar o Bom Dia aí todos os dias. Então, realmente é uma honra estar aqui. Muito, 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 muito obrigada pelo convite. Marcelo, Carol, muito obrigada. Foi realmente transformador. Legal Tamo demais. junto. E sua rede social? Minha rede social é Daisy Machado. Tamo junto. Vai aparecer aí na Daisy. tela pra vocês acompanharem a Daisy, tá bom? Marcelo, e pra quem ficou com a gente até o final desse podcast, fantástico. Precisa fazer o quê? Se você ficou até o final e pegou os insights valiosíssimos que a Daisy deixou aqui com a gente, chegou a hora de sentar o dedo no botão do like. Aproveita, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito e deixa aqui nos comentários qual o principal insight que você tirou desse bate-papo maravilhoso. E Carol, onde a gente encontra essa galera bonita? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau, galera! Tchau!